Iniciando mais um programa da TV Cine Médico. Inicialmente, gostaríamos de cumprimentar os nossos internautas e cumprimentar o nosso convidado de hoje para participar do nosso programa, o deputado Wellington Luiz, presidente da CPI da Saúde. Deputado, obrigado por participar do nosso programa, ter aí deixado um pouquinho do tempo para nos ajudar aqui na discussão das questões da saúde no Distrito Federal e, notadamente, as ações da CPI da Saúde. O deputado Wellington Luiz é brasiliense nato, policial civil de carreira e foi presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, o Simpol, por quase 12 anos. Hoje, em segundo mandato na Câmara Legislativa, é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a saúde pública no Distrito Federal, a CPI da Saúde. Deputado, com as turbulências ocorridas na Câmara Legislativa, como está o funcionamento da CPI da Saúde? Isso tem afetado o encaminhamento, as ações dentro da CPI da Saúde? Primeiro, presidente, quero agradecer a oportunidade, dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês e é meu dever de ofício prestar contas, né, do nosso trabalho, seja como parlamentar, seja como presidente da CPI. Bom, Gutenberg, não afetou, até porque a CPI, ela, desde o seu primeiro dia, ela vive sob crise, crise de pressão, de cobranças, porque a gente, quando instalou a CPI, nós sabíamos, no vespeiro, que nós estávamos entrando, né? Nós sabíamos que nós íamos mexer em interesses, porque a gente estava começando a entrar aí, né, numa seara até então nunca mexida. Então, com certeza absoluta, né, não houve aí, com tudo que aconteceu, nada que interrompesse o trabalho da CPI ou que pelo menos nos tirasse do direcionamento que nós tínhamos planejado. Portanto, a frase que eu tenho, se eu estiver enganado, o senhor corrija, mas já vi uma frase atribuída ao senhor que essa CPI não vai acabar em pizza. Essa frase é da sua autoria? É assim, se Deus quiser não vai, se depender de mim, depender daqueles companheiros, né, da nossa assessoria, né, não vai porque nós temos aí uma obrigação com a sociedade, nós temos obrigação com os servidores da saúde, né, que têm participado efetivamente desse processo, nós temos uma obrigação com o sindicato dos médicos, dos auxiliares da saúde, então nós não podemos fracassar e não tem meio termo nessa história, ou a gente fracassa ou a gente faz a coisa dar certo. Faz a mudança que a sociedade espera. Houve parlamentar que se afastou da comissão por ter sido mencionado nas gravações. Quem acompanha atualmente? Como é que ficou a questão da composição da CPI da Saúde hoje? Olha, eu inclusive defendi o afastamento provisório desses companheiros, e que são pessoas que eu entendo como sérias, probas, mas como teve um nome mencionado, atrapalhava a defesa deles e o funcionamento da CPI. E para que desse lisura, então o entendimento, e foi inteligente por parte deles, que eles se afastassem. Então houve a saída do deputado Bispo Renato, né, que foi substituído, né, houve a saída do deputado Bispo Renato, deputado Júlio, que ainda não houve substituição, já que ele já era o suplente, e a saída do deputado Cristiano. Substituíram o deputado Agaciel Maia, substituindo o deputado Bispo Renato, a deputada Sandra substituiu o deputado Cristiano Araújo, e o deputado Júlio, né, como ele já era o suplente, ainda não houve substituição. O bloco deve apresentar um novo substituto. Com as denúncias que surgiram, hoje a comissão tem foco exclusivamente nas questões que envolvem a corrupção? Quais são as vertentes desse trabalho? É óbvio que a corrupção é um dos principais alvos, mas não é só a corrupção. É claro que existe um clamor, né, tanto da sociedade, volto a dizer, dos servidores públicos, né, ligados à saúde, que para mim é o maior especialista, quem está no dia a dia, que abrange outras situações adversas. Mas a corrupção, sem dúvida nenhuma, é o que causa o maior dano, né, porque a má gestão e outras coisas, né, às vezes distribuição de servidores, essa coisa, é algo administrável e que o próprio servidor consegue, né, fazer. Né? É só esses falsos especialistas deixar, né, que o servidor se organize e que dá certo. Agora, a questão da corrupção, ela acaba sendo realmente o grande problema. Então, é onde a gente tem foco direcionado. Agora, as vertentes de corrupção são várias, porque
todo dia aparece uma denúncia nova. Você não sabe o que vai encontrar. Não. Infelizmente, o dano é irreparável. O Cinemédico tem realizado reuniões para as quais o senhor tem sido convidado, nas quais têm sido apresentados problemas em diversas unidades de saúde. As situações apresentadas nessas reuniões estão servindo de subsídio para o trabalho da comissão. São apresentadas naquelas reuniões situações dramáticas. Isso tem ajudado no processo de investigação? Sobremaneira. Eu venho da classe sindical. Então, até pela nossa origem, a gente sabe a importância. O sindicato, ele é porta-voz e ele recebe todas as informações. Então, ele é competente para poder difundir os problemas que de fato existem, porque ele acaba captando tudo isso. Por muitas vezes, talvez você até não saiba, eu pedi para que quem me representasse fosse delegados e agentes que trabalham comigo, porque eles pegam aquelas informações e transformam em investigações. E assim aconteceram. Muitas delas, inclusive, fazem parte hoje de um relatório que foi entregue ao Ministério Público de Contas e que concluir um processo muito bem feito pela doutora Cláudia Fernandes. Então, o trabalho que o Cinemédico tem feito com relação às informações tem sido extremamente importante para o nosso trabalho. Muito bom, deputado. O senhor tem recebido apoio dos delegados que haviam se prontificado a ajudar nas investigações da CPI. No início, um grupo de delegados se ofereceu e houve, inclusive, a admissão de um delegado, o atual presidente do sindicato dos delegados, até como uma forma de represália ao ter se oferecido a formar uma força-tarefa para ajudar nas investigações. Esses delegados estão contribuindo? Estão. Não só os delegados, como os agentes, peritos, escrivães, enfim, todos os policiais têm contribuído muito, porque sabem que esse é um dever da sociedade e de todos os servidores. E diria que muito mais, muitos outros servidores também têm ajudado bastante. Mas, focado nessa pergunta, Gutenberg, e eu diria para você primeiro que foi vergonhoso a atitude do governador quando retalhou um policial, um delegado, porque estava ajudando a investigação, enquanto o investigado se manteve no cargo até hoje. O investigador foi exonerado e o investigado suspeito de corrupção está lá até hoje. Mas os policiais têm me ajudado sobremaneira e, graças a Deus e ao trabalho dele, a gente está evoluindo muito nesse processo. Com a avalanche de denúncias, mais a votação do impeachment e a cassação do deputado Eduardo Cunha, a CPI de saúde saiu do foco da mídia. A visibilidade ou a falta de visibilidade ajuda ou atrapalha o funcionamento e os resultados da CPI? Olha só, eu faço parte de uma categoria de policiais que faz o trabalho de polícia judiciária, ou seja, polícia velada. Então, desde que eu assumi a CPI, eu nunca fui favorável a holofotes, porque eu acho que o trabalho da CPI ela tem que trazer resultado. E não holofotes. Então, para mim, é indiferente se eu vou estar na mídia ou não. O que eu quero, ao final, é realmente corresponder às expectativas. De fato, naturalmente, a CPI vai pela magnitude, pela importância, pelo caos que a saúde pública se encontra, ela virou mídia. Mas se ela não estiver na mídia, o nosso trabalho vai evoluir da mesma forma. E eu até diria para você que eu prefiro a CPI fora da mídia, mesmo que alguns colegas não concordem. Como eu não faço da CPI um palanque político, e eu quero discrição no nosso trabalho, até para que a nossa turma possa trabalhar tranquilamente, sem pressões. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, se você me permite. Depois que vieram à tona algumas informações de investigações, já tem aí empresas entrando na justiça para que não quebre o sigilo financeiro, bancário. Ontem mesmo eu fui notificado por uma dessas empresas. Uma ação preventiva para evitar que seja feita a investigação. A investigação. Então, a gente corre esse risco. Então, quanto mais silenciosa for a investigação, melhores são os resultados. A CPI dos transportes fez um trabalho grande, apontou problemas, mas não se vê a movimentação no sentido de corrigir os erros. Qual é a expectativa em relação à da saúde? Eu acho que a saúde, do transporte, claro que é importante, a mobilidade é fundamental numa cidade, no estado, realmente é muito importante. Mas a saúde é dramático.
dramático. Não tem como. Será uma avalanche. A população vai cobrar. Não há governo, né, que se sustente se não fizer alguma coisa. A saúde, o que a saúde vive hoje, né, o que a população e os servidores da saúde passam hoje, ninguém suporta mais. Então, pode ter certeza absoluta, quando os resultados forem apresentados, não só pela CPI, pelo Ministério Público, pela polícia, por todos nós, por vocês que têm contribuído bastante, nenhum governo vai ter coragem de ficar omisso. Não por vontade, né? Mas porque vai ser pressionado. Para que seja feita alguma coisa. Né? Vai ser atropelado, caso não queira fazer. Deputado, nossa próxima pergunta gira mais ou menos em torno disso. Desde o final da semana, estamos vendo na imprensa casos de mortes evitáveis, e eu tenho denunciado isso desde o início desse governo, que ocorrem pela falta da competência da gestão, como o caso da Brasília Góes, que foi o primeiro recém-nascido que nasceu aqui em Brasília, daí o nome, que ficou sem UTI e diálise. E do bebê Enzo, que precisava de cirurgia cardíaca, e terminaram indo a óbito sem ter assistência adequada. Como isso repercute dentro da Câmara Legislativa? Isso choca o parlamentar? Isso faz com que o parlamentar se indigne? Sim, e o parlamentar, primeiro ele tem que estar indignado, depois ele tem que ter vergonha por tudo isso que está acontecendo, né, na capital da República e não reagir. O parlamentar tem que reagir, independente dele ser de oposição ou base do governo. Então ele tem que ir para o plenário, ele tem, eu acho que o termo é esse mesmo, ele tem que estar indignado, né? Porque é a família do parlamentar, é a base eleitoral dele, é o cidadão de bem que está correndo risco. Então eu espero que todos os parlamentares, independente de suas convicções políticas, não deixem que essas situações se repitam. E volto a dizer, o parlamentar, além de estar indignado, ele tem que ter vergonha para que isso não se repita. Perfeito. O fato de se ter agora, pelo menos momentaneamente, um presidente da Câmara pertencente ao partido do governador. E na composição da CPI da Saúde, substituindo os membros afastados parlamentares da base do governo, isso afeta o funcionamento da CPI da Saúde? Afeta as investigações? Vão ter manobras impedindo que investigue determinados aspectos, determinados gestores, determinados parlamentares, determinadas áreas do governo? Esses membros da CPI, que são da base do governo, mais o presidente da Câmara, sendo da base do governo, pode fazer esse trabalho negativo? Presidente, olha só, primeiro eu não acredito que esses parlamentares tentem isso. Depois, se tentarem, sabe que eu sou extremamente rigoroso. Desde o primeiro momento, e eu tenho dito isso, eu fui eleito presidente sem ser candidato. Mas, na verdade, nem membro da CPI eu era, né? Então, nós acabamos sendo conduzidos a essa função. E uma das exigências que eu fiz para que eu sentasse na cadeira de presidente da CPI é que houvesse isenção absoluta, e ela vai continuar havendo. Então, para mim, quando nós sentamos ali, e algumas vezes eu tive que ser extremamente rigoroso, quando tentaram dar dose política ou fazer proteção de governo, inclusive contra, né, testemunhas tentando fazer calar, quem estava lá viu o que aconteceu, os jornais deram, eu impedi. E aí, o parlamentar da oposição ou o parlamentar da base do governo tem o mesmo espaço. Agora, palanque político, né, ou blindar governo, ninguém vai fazer, pelo menos enquanto eu estiver na presidência. As manobras serão evitadas. Totalmente. E os parlamentares sabem disso. Por isso, eles conhecendo a minha conduta, a minha postura de isenção, não tentarão fazer. E eu conheço também a conduta deles, tenho certeza absoluta que sequer tentarão. Perfeito. Você é representante de uma categoria profissional que sempre teve presença na Câmara Legislativa. Qual a importância para esse segmento ter uma de suas lideranças no Legislativo? Eu diria para você que é fundamental, e as pessoas precisam entender isso. Não é porque você, não é aquela história de você vai olhar só para a sua categoria, mas quando você tem um representante, há acessibilidade. É claro, né, ninguém conhece mais os problemas, né, da saúde do que os servidores da saúde. Então, por exemplo, sem falsa modéstia, eu conheço a polícia e os policiais como poucos.
Pode querer, eu estou disposto a sentar com qualquer um, né, para tratar de fundo constitucional, para tratar de violência, porque nós nos tornamos, mas foi na rua, né, conhecendo os problemas, nós estamos em condições de discutir. Então, se você tem um médico representando a classe médica, é claro que você tem muito mais condições. Eu não tenho condições de falar da saúde como você tem. Isso é natural. É claro que eu, lá no parlamento, eu me sinto responsável pelos médicos, me sinto. Hoje eu sou uma espécie de representante dos servidores públicos, e você sabe disso. Mas eu não tenho, né, o conhecimento ou o preparo que você tem, Gutenberg. Então, eu sempre disse isso, né? De polícia eu entendo muito, né? Então, eu acho que as categorias precisam se organizar muito para ter os seus representantes. Da mesma forma que o setor privado tem os seus. É bom que os servidores públicos se atentem para isso, porque nós estamos encolhendo cada vez mais, né? Hoje nós já tivemos 5, 6 policiais civis, hoje nós temos 2, eu e o Cláudio, né? Então, e o Cláudio veio da suplência, né? Então, nós tinha eu e o Michel, agora eu e o Cláudio. Então, é importante, né, que as categorias se organizem, de servidores públicos, e mantenham os seus representantes. Isso é um recado. Isso é importante porque as políticas públicas que estão se desenvolvendo é no sentido de tentar cada vez mais precarizar o servidor público. Eu ontem, domingo à noite, assisti um programa na televisão em que o economista Celso Pastor é um dos entrevistados, e ele defendia abertamente o fim do regime estatutário, né? A quebra da estabilidade do servidor público, que nós entendemos que a estabilidade do servidor público interessa mais o Estado do que o servidor. Se nós não tivéssemos a estabilidade do servidor público, essas ações da Polícia Federal não estaria acontecendo, a Caixa de Pandora, entre outras. Então, a Lava Jato não teria a eficácia que está tendo. Então, acabe com a estabilidade do servidor público, que nós não vamos avançar nessas ações. Ainda considerando sua carreira, vemos na segurança problemas semelhantes ao da saúde, com falta de pessoal e sobrecarga de trabalho sobre os profissionais da área, que leva a adoecimento, né, o profissional trabalhando doente, e além de não atender às demandas. Como você avalia essa situação? Eu costumo dizer que o Estado é burro, porque quando você investe, e aí não é gasto, você investe no efetivo, você tem uma resposta fundamental. Por quê? Porque, e hoje a gente vive isso, né, você me lembrou, tanto na segurança quanto na saúde, que repercute diretamente no atendimento. Você vai numa delegacia, né, hoje você tem 2 ou 3 policiais. O policial recebe, né, a ocorrência de um roubo. Ele só recebe a ocorrência e fica com ela. Ele não tem como apurar, e ele não tem, pior, e ele não tem como recuperar o bem daquela pessoa. Ou seja, a pessoa só vai lá notificar o roubo, mas aquilo que interessa para ela, que é a devolução do bem, dificilmente. E o policial trabalha com imediatismo. A mesma coisa a questão da saúde. Se chegar 50 pessoas para ser atendido, já que não existe um trabalho de prevenção na nossa saúde, nós sabemos, por falta de efetivo, a pessoa vai ficar 2, 3, 4, 5 horas. Então é importante que o Estado entenda que tem que investir e não gastar, como o atual governo tenta incutir na sociedade. Ele tenta plantar através da mídia, né, que não pode contratar. Não pode, tem que se contratar, tem que se investir nos efetivos de saúde, segurança e educação, que são os pilares da sociedade. O que não se pode é ficar gastando, como estão gastando agora nas obras do autódromo, querem entregar em tempo recorde. Aí sim, isso pode esperar. Agora, saúde e segurança, amigo, essas não. Perfeito. Aí é questão de prioridade. Como você avalia o cenário político local neste momento? Essas turbulências, essas denúncias. Como é que o senhor avalia isso? Eu vivo política há muitos anos. Eu diria para você que, sem dúvida nenhuma, que é um dos piores da história. Muito contribuído aí pela falta de governança. É como se a gente não tivesse aí um direcionamento. Todos os dias a gente encontra um novo conflito,
É como se o governo estivesse confrontando todo dia com a sociedade, e essas turbulências, ela está fazendo com que Brasília entre em convulsão. Você tem as categorias, né, da segurança, da saúde, todas elas em uma completa crise. Nós estamos chegando a outubro, onde provavelmente o governo não vai honrar, né, com os seus compromissos. Então, a possibilidade dessa convulsão aumentar é muito grande. Então, a crise política instalada no Distrito Federal hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das piores, se não a pior, da história do Distrito Federal. E nós não vemos aí uma luz no final do túnel, né, deputado? Nós temos uma audiência pública, dia 22, solicitada pelo senhor e pelo deputado Ricardo Vale, sim, para que o governo se manifeste se vai ou não honrar com o compromisso de pagar a última parcela do plano de cargos e salários dos servidores, porque ele continua com um discurso dúbio. Um dia diz que paga, outro dia diz que não tem receita. Então, foi necessário que o movimento sindical solicitasse ao senhor e ao deputado Ricardo Vale que fizesse uma audiência pública e convidasse o governo. Nós temos nossas dúvidas se eles vão comparecer. Deputado, você arrisca algum prognóstico para as eleições de 2018? Estão se aproximando. Nós estamos já, 2016 praticamente encerrou. Não me arrisco pelo seguinte, justamente por conta dessa convulsão política. É difícil, né, você fazer aí qualquer previsão. É claro que você tem nomes, né, que hoje consegue se estabelecer por conta da sua história, né, e que eu poderia até citar, mas por uma questão de ética, né, não faria, até porque fazem parte do meu partido, né, e não quero criar tendências. E outros também que estão dentro da política. Mas o cenário político hoje, ele é extremamente complicado, é muito difícil. A gente não sabe o que vai acontecer. E eu tenho que reconhecer, admitir, né, que a classe política está extremamente desacreditada. Extremamente, e isso é muito ruim. A mídia trata, inclusive, de piorar essa situação. Existem os maus políticos e existem os bons políticos. Mas hoje estão generalizando a história do mal político. Então, isso confunde a cabeça do eleitor. Então, é muito difícil. Deputado, nós estamos chegando no final da nossa entrevista e antes de passarmos para as suas considerações finais, eu gostaria de abordar um assunto que a mídia não está dando a devida cobertura, dada a importância do fato. O que o senhor nos diz sobre os pedidos de impeachment contra o governador Rodrigo Hollenberg? Foram protocolados 2 pedidos de impeachment e nós não vemos uma cobertura à altura desses fatos. Isso é lamentável, porque eu acho que é papel da imprensa, é papel dos poderes, né, legislativo, judiciário, do próprio executivo, né, da publicidade de todos os fatos que dizem respeito, né, à sociedade. Então, tem-se a obrigação de fazer isso. Então, é dever mesmo. Então, é algo extremamente grave, é algo de repercussão nacional e é importante que a sociedade, não estou nem dizendo aqui que tem fundamento ou que não tem fundamento, mas é importante que a sociedade saiba o que está acontecendo. É importante que a Câmara analise esses processos. E eu ouvi em algum momento, inclusive da imprensa, ligaram dizendo que os processos serão arquivados sem uma profunda análise. Eu não concordo de forma nenhuma. Eu já até disse que eu quero ver os processos. Da mesma forma, né, que os parlamentares que foram citados estão sendo investigados, e a investigação é um instrumento para você poder absolver ou condenar, isso acontece também com o governador, com os deputados, com o deputado Hélito, com qualquer um. Todos são passíveis de investigações. Agora, o que não se pode é você simplesmente arquivar ou não apresentar para a sociedade o que se tem ali. Dá a impressão de que tem algo a esconder. Deve ser analisado. Se tiver fundamento, né, se procede com o processo. Se não tiver, arquiva-se. É o que se espera de uma Câmara democrática. E de uma sociedade... que obedeça e cumpra o Estado de Direito. Exatamente. Deputado, chegamos ao final do nosso programa e passo agora para as suas considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar, né, a todos os servidores da saúde, né, pelo excelente trabalho heróico,
né, que vocês têm feito. A gente já sabia, né? Eu sempre sou de família muito humilde, então sempre frequentei os hospitais públicos, né? E fui ter plano de saúde já depois de ser servidor público, né? Apesar de entrar no serviço público muito cedo, aos 19 anos, mas então sempre fui um admirador, né, do trabalho, né, dos profissionais da saúde. Agora, sobretudo, na CPI da saúde e conhecendo profundamente o que vocês têm feito, eu posso dizer, quero terminar dizendo que eu tenho orgulho, de ter em Brasília, a classe de profissionais de saúde que nós temos. E pedir a Deus, que continue iluminando vocês, porque realmente é o que a gente precisa. E que entregue a esses profissionais o direcionamento da nossa saúde. E que tire das mãos dos corruptos, dos hipócritas e desses que querem apenas surrupiar o dinheiro público, e deixa a saúde pública servir a sociedade como deve ser feito. Bem, deputado, muito obrigado por participar do nosso programa, por atender as nossas demandas na Câmara Legislativa, com o seu gabinete sempre de portas abertas para o movimento sindical. E eu encerro passando para suas mãos um exemplar da revista do Sindicato dos Médicos, onde mostra a situação que a saúde pública vive. Nós temos aí um mapa do caos. Então vai ajudar bastante a CPI da saúde. Não tenho dúvida. Obrigado.